Amém. Nós estamos na nossa série aqui no culto de sábado, que a gente tem falado sobre restaurar o altar. A gente está nessa terceira série, é a terceira mensagem sobre restaurar o altar. É uma terceira mensagem de 10 mensagens no total, então a gente tem uma jornada ainda pela frente. E essa série não é uma série qualquer, ela é uma série de um convite. E é um convite para que a gente olhe para o nosso coração e a gente comece a compreender de que não está tudo bem. Existem coisas que nós precisamos restaurar no nosso coração e existem coisas que nós precisamos, de fato, do poder do Espírito Santo, que às vezes está em ruína no nosso coração e a gente precisa restaurar. Então, o que nós vimos até aqui foi sobre o diagnóstico. Sabe quando você percebe que você precisa mudar, só que você tem que descobrir o que está errado? Então o diagnóstico é para você perceber o que está errado, para você saber o que fazer e o que mudar. Então a gente teve a primeira palavra com o pastor Guilherme falando sobre esse altar que está destruído. E aí quando nós olhamos para a nossa vida, nós descobrimos que existem coisas que estão destruídas. Esse é o primeiro ponto. Porque não adianta nada eu fazer o convite de restauração para a sua vida, se para você a sua vida está tudo bem. Não tem nada destruído, está tranquilo. Mas aí o pastor Guilherme trouxe e ele disse o seguinte: olha, nós precisamos olhar para o nosso coração, nós precisamos olhar para o nosso altar, e o símbolo da nossa vida é o nosso coração, que é lá que é onde tem os nossos desejos, as nossas vontades, e não está tudo bem. Existem coisas destruídas que precisam ser restauradas. O nosso coração está em ruínas, ou pelo menos parte dele. E aí a gente veio com a segunda palavra que o Rafa trouxe aqui, que é uma decisão, porque se a gente percebeu que o nosso coração está em ruína, a gente tem uma decisão a fazer: ou você permanece como está, ou você avança para ser restaurado. Então o convite que o Rafa fez é que você precisa decidir. Você precisa olhar para a destruição, para a ruína, e agora, o que você vai fazer? E foi um convite de decisão, mas hoje eu quero continuar a compartilhar, e agora, já que você decidiu, a pergunta é como? Você olhou para o seu coração, existem ruínas no seu coração, você tomou a decisão, e eu quero crer que você tomou a decisão correta de querer restaurar essas ruínas, e a pergunta é como nós fazemos isso? Como nós andamos em direção a esse altar que está destruído, pois eu já percebi que ele está destruído, eu percebi que precisa de restauração, mas como que eu faço isso? Como que eu restauro essas ruínas que estão no meu coração? Eu quero te fazer um convite. Agora você vai abrir 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 19. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Eu quero te fazer um convite, com muito carinho e amor, de que você abra a sua Bíblia aí. Pode ser um aplicativo, pode ser a Bíblia. A gente apresenta os versículos no telão como uma forma prática e didática, para você acompanhar melhor a pregação. Mas ter essa experiência de abrir a palavra, mesmo ela sendo aplicativo, ela é muito importante para a sua vida. Ela é formativa para você. Então, mesmo que apareça aqui, eu quero te fazer esse convite. Você abrir 1 Reis, capítulo 18, no versículo 19. E começa assim o livro de 1 Reis. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. A gente tem aqui o profeta Elias, ele está dizendo para um secretário que existia, está falando o seguinte: olha, reúne todo o povo e a gente vai combinar um encontro lá no Monte Carmelo. Então eu quero que você traga todo o povo, traga também esses profetas de Baal, porque a gente vai realizar algo lá. E a gente já sabe, essa história já foi falada aqui nos 2 cultos dessa série, onde ele reuniu esses profetas de Baal. E aí, nesses profetas de Baal, ele chega para eles e faz um combinado. Ele chega e fala assim: ó, o seguinte, vocês vão fazer a parte de vocês, eu vou fazer a minha. Quem ganhar a aposta, a gente confirma aqui quem é o Deus verdadeiro. Então, junta o povo de Israel, junta os profetas de Baal, agora vão montar os altares aqui, vocês vão fazer o que vocês precisam fazer aí. Se descer fogo do céu da parte de vocês, Baal é o Deus verdadeiro. Mas se eu orar, e descer quando eu orar, aí o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E aí a gente sabe a história que eles ficaram de manhã e tarde dançando, gritando, até o ponto onde eles começaram a se cortar com facas, que isso era costume deles, e nada aconteceu. Zero surpresa, né? Nada aconteceu. E aí depois a gente vê Elias assumindo a posição e fala: ok, agora é minha vez.
E aí no versículo 30, ainda nesse capítulo, vai lá para o versículo 30, ele diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo, aproximem-se. Elias disse a todo o povo, aproximem-se. Elias inicia esse processo de restauração, que é o que a gente vai ver mais para frente do altar, chamando todo aquele povo que ele convidou para estar ali no Monte Carmelo. Falou: galera, é o seguinte, eles fizeram a parte deles, não deu certo, agora chega aqui, chega perto. Essa convocação que Elias faz não é uma convocação militar para uma guerra ou judicial para alguma ação específica. Ele está fazendo como se fosse um pai chamando o povo. Ele está falando: meus filhos, cheguem perto, aproxima aqui, eu quero fazer algo, eu quero consertar, eu quero restaurar, mas eu preciso que vocês estejam aqui próximo de mim, perto de mim. E aí no versículo ainda 30, só que a segunda parte diz: o povo aproximou-se e o que Elias fez? Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Essa palavra reparou é muito importante para a gente aqui, porque essa palavra ela tem um outro significado, que é o mesmo significado que Elias usa aqui, que além de reparar, ela significa curar. Elias foi e, abre aspas, ele curou o altar. Ele restaurou o altar. E o altar, ele não estava nesse símbolo aqui só quebrado, para ele precisar ser restaurado. O altar estava ferido. É por isso que ele utiliza essa palavra de cura. Ele olha para o altar e ele fala: esse altar foi ferido, foi quebrado, então eu preciso restaurar, eu preciso curar esse altar. Essa mesma palavra é usada em vários outros textos na Bíblia. Eu vou falar, e você acompanha o que eu disser. Em Salmos 30 diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. É a mesma palavra. Salmos 147 diz: só Ele cura os de coração quebrantado. Salmos 103, Ele perdoa todos os meus pecados, Ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Oséias 6 diz: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos curará. E 2 Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Todas as vezes usando a mesma palavra. Então Elias está dizendo para o povo, e ele chama o povo para chegar perto. Não é à toa que ele chama todo o povo para estar lá, depois chama todo o povo para estar perto. Ele estava didaticamente, pedagogicamente dizendo para o povo o seguinte: olha, pessoal, existe algo que foi quebrado, algo que está em ruína, e esse altar representa isso. Esse altar representa o coração do nosso povo. O coração do nosso povo, ele precisa ser restaurado. O coração do nosso povo, ele precisa ser curado. O coração do nosso povo está completamente em ruína. Então eu trago vocês até esse local de adoração, e esse altar que representa o coração do povo, o coração onde a adoração é gerada para esse Deus, ele precisa ser curado. O altar que Elias está ali, ele está representando o espelho do coração de toda uma nação. E ele primeiro chama eles para estarem perto. Vem cá, vamos olhar como está o coração dessa nação. Vamos olhar como está o coração de cada um de vocês. Vamos olhar como está a adoração de cada um de vocês. Está arruinada, destruída. O que a gente precisa fazer? A gente precisa curar. A gente precisa restaurar o coração de vocês. A gente precisa transformar o coração de vocês. Porque a forma que vocês estão vivendo é só um sintoma daquilo que internamente já está arruinado, já está totalmente quebrado. Então eu preciso que vocês se aproximem para vocês observarem e verem o estado que nosso povo está, que o nosso coração está. E aí a partir do versículo 31, olha só o que acontece. Depois que ele chamou o povo, depois que ele restaurou o altar, que ele curou o altar, versículo 31, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou:
ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Nós vemos Elias num processo. Você percebe que ele está fazendo um processo aqui? Ele chama o povo, restaura o altar, junta as pedras, junta a lenha, põe o novilho sobre o holocausto. Então, ele não está fazendo isso à toa. Não é que Elias deu na cabeça dele e falou, e se eu juntar essas 12 pedras? Ou e se eu fizer isso agora? Não, ele estava fazendo um processo que já era feito muito antes dele existir. Então, ele não está fazendo algo que ele pensou na hora. A gente tem uma coisa que a gente chama princípio regulador da adoração. Isso é um termo teológico que as pessoas utilizam. E existe lá na Confissão de Westminster o seguinte texto: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado por sua vontade revelada que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. O que está dizendo? Está dizendo que Deus é Deus e Ele define a forma que Ele quer ser adorado. Deus chega para a gente e fala, vocês querem me adorar? Eu vou definir a forma que eu tenho que ser adorado. É isso que é esse princípio regulador de adoração. Então, quando a gente vê Elias fazendo esse movimento de restaurando o altar, botando as 12 pedras, depois botando a lenha, ele não inventou. Ele botou as 12 pedras, que era o número das 12 tribos de Israel. Ele depois construiu um altar em nome do Senhor, ou seja, ele estava destinando a pessoa certa, e depois ele ofereceu o sacrifício na hora certa, que era esse sacrifício final da tarde. Então tudo isso ele estava fazendo porque Deus um dia revelou a ele como ele gostaria de ser adorado. Quando a gente olha para os adoradores de Baal, o que eles estavam fazendo? Do jeito dele, da maneira deles, do jeito que eles acharam que era mais espiritual, eles começaram a gritar, começaram a dançar e nada aconteceu. Quando nós olhamos para a verdadeira adoração, nós precisamos entender que Deus disse para a gente como adorar Ele. Existe uma verdadeira adoração e isso acontece quando o nosso coração está curado, onde nós olhamos para Deus e para a palavra dele que nos revela isso, e a gente diz o seguinte: Deus, como o Senhor quer que eu te adore? Existe uma forma correta de adorar o nosso Deus, como o Senhor deseja que eu adore a você. Então a adoração, ela começa com a obediência. Às vezes a gente acha que a adoração ela começa com uma boa música, com um bom clima, com um bom sentimento. A adoração e a demonstração de como o nosso coração está restaurado começa com obediência. É chegar para Deus e falar: Deus, como o Senhor se revelou a nós? Como o Senhor revelou a nós a forma correta de te adorar? Como que eu olho para a palavra e eu descubro na palavra a maneira correta de te adorar? Porque a gente olha e como a gente define um bom culto, gente? Quando a banda mandou bem, as músicas foram boas, ninguém errou os acordes, eu saí com aquele frio na barriga. Ou quando o pregador, você percebe que ele estudou, era um cara bom. Então a gente define um bom culto isso, porque é uma boa definição de uma performance. Quando a gente olha para a palavra, Deus está dizendo: olha, um bom culto de adoração, sou eu que digo para vocês como fazer. Sou eu que defino para vocês de como eu tenho que ser adorado. Então a pergunta é: será que da mesma forma que Elias virou para o povo e falou assim: aproximem-se, olhe para o altar que está destruído, para isso mostrar como o coração de vocês está em ruína e ele precisa ser restaurado. A pergunta é hoje: como eu tenho me aproximado de Deus? Como eu tenho me achegado a Deus, olhado para Ele e falado assim: Deus, o meu coração está em ruína, me mostra a forma certa de restaurar, me mostra a forma certa de te adorar, me mostra como eu devo fazer isso. E não sobre um modelo estipulado de como você acha. Se você está fazendo isso, a sua adoração, ela até pela misericórdia de Deus pode estar sendo recebida por Ele, mas Deus está comunicando o tempo todo: olha, existe uma forma correta. Existe um modelo correto. Mas mesmo que eu e você a gente esteja penando nessa parte de adorar a Deus da forma correta, uma coisa sempre acontece:
Deus sempre está nos convidando para ir para perto. Deus sempre está dizendo: se aproxime, venha, esteja comigo. Então, isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando a gente olha para a nossa vida, e eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, quando você vai evangelizar alguém, é muito comum você ouvir essa frase. Você chega para a pessoa e fala: você precisa de Jesus, e a pessoa vira e fala: não, eu preciso parar de beber, eu preciso me corrigir, eu preciso me alinhar. Quando na verdade a gente vê Deus olhando para cada um de nós e fala assim: eu quero só que você se aproxime primeiro, eu quero só que você venha primeiro. A gente acha que a gente precisa organizar a nossa vida para aí, quando ela estiver organizada, aí sim eu me aproximo de Jesus. Quando na verdade a minha vida nunca vai se organizar se eu não me aproximar dele. Ela sempre vai continuar sendo um caos. Então eu olho para mim e falo assim: eu preciso parar de pecar para eu assumir um compromisso de servir na igreja. Eu preciso abandonar esse hábito para aí sim eu ser alguém espiritual suficiente para fazer uma ação, para poder evangelizar alguém, para poder assumir uma liderança. Quando na verdade a gente só consegue abandonar isso, mudar de vida, transformar a nossa vida quando eu me aproximo, quando eu chego perto, quando eu estou próximo dele. Quando a gente vê Elias chamando o povo estava completamente perdido. Elias não chegou para a galera e falou: pessoal, ó, vamos fazer o seguinte, antes de a gente restaurar o altar aqui, vocês precisam se corrigir aí, vamos resolver isso, vamos confessar pecado, vamos lá se limpar e se santificar. Não, a primeira coisa que Elias faz é o seguinte: olha, se aproximem do altar, se aproximem de Jesus, se aproximem de Deus. Isso é suficiente para vocês serem transformados. Se aproximem. Esse é o clamor de Deus para a nossa vida hoje. A gente olha para nós e a gente vê o quão mal a gente está. E o convite dele não é para jogar um peso sobre você e falar assim: se resolva. Ele está só convidando você para se aproximar. Venha para perto, esteja mais próximo de mim. Então, antes do nosso altar, do nosso coração ser restaurado, o convite de Deus para nós é: venha para perto, se aproxime de mim. E isso importa porque a gente descobre que antes da cura, Deus já está nos chamando, Deus já está nos convidando. Antes da transformação, Deus já está dizendo: chega perto de mim. Existe um exemplo muito bom. A gente acha que para se chegar a Jesus é como se a gente estivesse sujo e dissesse assim: espera aí que eu preciso me limpar antes de tomar banho. Faz sentido? É como se a gente chegasse para Jesus e falasse: não, Jesus, espera aí, deixa eu me limpar primeiro antes de eu me aproximar do Senhor. Quando Jesus está dizendo: não, sou eu que lavo você, sou eu que sou o chuveiro para tirar as suas crecas, eu sou aquele que vai te dar o banho. E aí, o que acontece? Porque a gente viu, ok, o chamado está sendo dado, eu entendo que Deus está me chamando para estar próximo, para ir até a ruína do meu coração, para eu poder ser curado. E a pergunta é: ok, por onde eu começo então? Se eu tenho que chegar ali, como que eu faço para chegar até lá? Qual que é o primeiro passo? Como que eu consigo chegar até ali? E aí a gente vai abrir lá em Atos, no capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 19, que Pedro nos dá uma aula de como eu e você podemos chegar à ruína do nosso coração e ter o coração curado pelo nosso Senhor Jesus. Nós já entendemos, precisamos tomar uma decisão, mas agora como? Como que eu me aproximo? Atos 3, capítulo 19, diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. A gente tem um texto aqui, vocês, para quem estava na série de Atos, sabe bem esse contexto. A gente tem Pedro e ele com João ali, eles estão entrando no tabernáculo, e aí eles encontram um coxo, um deficiente na porta, pedindo esmola. É isso que é esse contexto aqui. E essa pessoa estava lá todos os dias. Não importa se era sábado, domingo, feriado, ele estava lá. Ele sabia quem eram as pessoas que entravam, quem chegava cedo, quem chegava atrasado, o que ia rolar no culto. Ele sabia que ia ser ceia, que não ia ser ceia. Ele sabia que tinha os visitantes, depois os informativos, depois o momento de intercessão, depois... Ele tinha decorado o roteiro. Eu já sei tudo que vai acontecer aqui. Só que era alguém que vivia todos os dias da mesma forma, sem entender que a possibilidade da cura e esperança dele estava ali do lado. É como a gente que vem no culto e já sabe o roteiro.
Já sabe até quem vai pregar antes, que aparece no Instagram, a foto. Não da pessoa, mas o nomezinho lá. Eu já sei quem vai pregar. Já sei que músicas vão tocar. Já sei a ordem que vai ser do culto. Eu já sei exatamente tudo. Mas assim como esse coxo, a gente vive de esmola, sem entrar no templo e viver uma experiência completa com Jesus. E aí Pedro e João se encontram com ele e falam assim: meu amigo, olha pra gente, você acha que a gente tem alguma coisa para te dar, algum dinheiro? Eles talvez estavam vestidos, ali, com algumas roupas que você identificava que eles eram pessoas que não tinham grana. E ele vira e fala: você está pedindo pra gente dinheiro? Olha pra gente, a gente não tem um centavo, mas eu tenho alguma coisa, eu tenho algo para te dar. E aí aquele coxo é curado, aquele aleijado é curado. E aí depois, quando ele é curado, se junta uma multidão em volta deles. E aí lá no versículo 13, Pedro olha para aquela multidão que se juntou e ele fala: é agora, é minha oportunidade. Aí no versículo 13 ele diz: vocês, está falando para o povo, vocês traíram e rejeitaram Jesus diante de Pilatos. Vocês rejeitaram o santo e justo e exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro não perde a oportunidade, juntou a galera e fala o seguinte: e agora? Vou denunciar todo mundo. E ele não acusa eles de ter cometido um deslize, um pecadinho. Ele fala assim: vocês cometeram assassinato. E não só assassinato a um ser humano, mas vocês cometeram assassinato ao autor da vida, aquele que criou todas as coisas, que sustenta o universo. Vocês mataram. Então Pedro, primeiro, ele está expondo a ruína do coração daquelas pessoas. Pedro está dizendo: olha, o quão terrível é a vida de vocês, o quão destruída é a vida de vocês, o quão cheio de feridas está o coração de vocês. Vocês precisam entender a posição que vocês estão, porque se a gente não entende a posição, e o Rafa falou isso muito aqui na última pregação, a gente não vai dar valor para a cura, entende? Imagina que você está com uma doença terminal e alguém descobre a cura. Gente, é uma celebração, é uma festa, mas imagina que você está com uma gripe, não vai dar em nada, e aí você só deixa passar. Quando eu e você olhamos para o nosso coração e descobrimos o que a gente fez, porque aqui quando Pedro está pronunciando, gente, ele está falando para a gente: nós assassinamos Jesus com o nosso pecado. Essa é a ruína do nosso coração, essa é a destruição, essa é a ferida que nós carregamos na nossa alma, que nós precisamos de cura. Então Pedro está virando para nós e está dizendo: vocês mataram o autor da vida. Essa é a seriedade da destruição que está no coração de vocês. Só que aí no versículo 19, ele diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Como que é esse caminho para a restauração? Como que é esse primeiro passo para eu transformar a minha alma e ela ser curada? A primeira coisa é arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é esse movimento de volta. É esse movimento onde, lá na primeira pregação que a gente teve com o pastor Guilherme, a gente viu que nosso coração estava destruído. Depois com o Rafa a gente tomou uma decisão: beleza, eu vou, mas como que eu vou? Primeira coisa, arrependimento. É olhar para o meu coração e falar: eu preciso de salvação. Keith Marker, que é um pastor norte-americano, ele diz o seguinte: o arrependimento afeta a existência humana em sua totalidade, atinge o âmago do ser e afeta todo o relacionamento externo com Deus e com o próximo. Quando nós falamos de arrependimento, não é só aquele choro que nós estamos passando aqui depois de um bom culto ou de uma boa música, ou aquele momento de oração onde eu recebo a presença de Deus e eu choro. A gente está falando de algo que transforma o nosso âmago, a nossa alma, o nosso interior completamente. Não é só sentir vergonha do pecado, porque muitas vezes, o que nós fazemos, e a gente chama isso de arrependimento, é sentir vergonha do pecado exposto. Então eu fiz algo errado, todo mundo sabe, e eu falo: poxa, eu errei mesmo. Mas se ninguém soubesse, você não quer mudar. Quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de olhar para aquilo que a gente faz, e mesmo que ninguém saiba, eu olho e falo: eu não sou essa pessoa, eu não vivo essa vida, eu sou santo, eu sou amado, eu sou filho. Filhos vivem de outra forma, santos vivem de outra forma. É assim que eu tenho que viver. Então eu quero voltar as costas para isso e voltar à ruína do meu coração, dando passo até que eu encontre Jesus e eu seja curado. Mesmo que ninguém descubra, mesmo que ninguém saiba, isso que acontece. E quando a gente olha para essa palavra de Pedro, olha só os 3 frutos que o arrependimento pode trazer para a nossa vida. Se você ainda no versículo 19, você lê: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Para o quê? Para que seus pecados sejam
cancelados. Sabe o que essa palavra cancelada significa aqui? Significa algo apagado que foi escrito em pedra. Você já teve a experiência de escrever alguma coisa em pedra? Fazer assim, um buraco na pedra e escrever alguma coisa? Dá para apagar aquilo ali? Não dá. Mas ele está dizendo que quando você se arrepende, até o que não pode ser apagado é apagado. Até o que não pode ser esquecido é esquecido. Deus, ele não coloca debaixo do tapete. Ele chega para você e fala assim: isso acabou, eu nunca mais vou me lembrar disso. Isso está apagado da sua história para sempre. Você pode viver uma vida completa. Isso significa arrependimento. Esse é o primeiro fruto. É como se tivesse um quadro com todos os seus pecados da sua vida e Jesus pegasse o apagador e fosse apagando. Ou melhor, Jesus pegasse o sangue dele e cobrisse esse quadro e a gente não vê mais nada, só vê vermelho. Isso significa arrependimento. Ele apaga os nossos pecados. O segundo fruto do arrependimento, aí você pode ir para o versículo 20, ainda no capítulo 3 de Atos, ele diz o seguinte: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Gente, se tem algo que nós precisamos nessa geração é descanso. Sabe, a gente vive uma vida desesperada, e a palavra descanso aqui é refrigério. Essa é uma das únicas vezes que a gente vê essa palavra utilizada no Novo Testamento. Tem coisas que a gente tem que observar, se uma palavra se repete muito ou se ela não se repete. Existe algo sendo comunicado ali. Essa palavra só se repete aqui, está dizendo que existem estações da nossa vida que Deus quer trazer refrigério, descanso para a nossa vida. Sabe quando a gente vive uma vida estressante, ansiosa, desesperada, o tempo todo a gente acorda cansado? O arrependimento traz esse descanso sobrenatural. É como se soltasse a nossa garganta para a gente poder respirar. É como se o nosso coração ficasse o tempo todo sufocado com as demandas da vida. Mas quando eu me arrependo do meu pecado, desce um refrigério sobre mim e finalmente um descanso da parte do Senhor. Não é um descanso humano, não é um descanso de uma palavra de alguém, é um descanso sobrenatural do Senhor sendo derramado sobre a sua vida. Isso só é possível quando a gente se arrepende. Esse é o segundo fruto. Quando você vai ler Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 1 ao 5, a gente vê o autor de Hebreus falando sobre esse descanso naqueles que entram na presença do Senhor. E a expressão que ele usa ali é muito linda, porque é como se ele estivesse relatando, sabe o quê? Um soldado que sai da linha de frente da guerra para descansar tranquilamente com a sensação de paz. É como se eu e você estivéssemos vivendo a guerra dessa vida, as aflições, as dificuldades, na nossa família, na faculdade, nas nossas amizades, e finalmente a gente encontrasse um lugar de descanso, e finalmente aquela guerra cessasse, e finalmente a gente pudesse dormir em paz, em segurança. É isso que acontece com aquelas pessoas que entram nesse descanso, nesse refrigério de Deus, quando se arrepende. O terceiro fruto, e aí ainda aí no versículo 20, no capítulo 3 de Atos, no final do versículo 20 diz: e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Quando eu e você nos arrependemos, que é o primeiro passo para a gente ir para esse altar que está em ruínas e ser curado, a nossa própria recompensa é o Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nós nos encontramos com Ele de novo. Nós nos deparamos com Ele de novo. E é interessante que ele diz: e ele mande o Cristo. Então, significa que a cada vez que alguém se arrepende, é como se o relógio contasse mais um segundo rumando para a volta de Jesus. A cada vez que alguém se arrepende, é como se acelerasse a volta do Senhor Jesus. A cada pecado arrependido, é como se a gente se aproximasse mais rápido do dia da volta de Jesus. Não só nos encontrasse com Ele nessa vida, quando eu me arrependo, mas eu me encontrasse verdadeiramente com Ele aquele dia que Ele vai voltar. Eu acelero a volta de Jesus a cada arrependimento que as pessoas têm no seu coração. E aí no versículo 21, diz: é necessário, ainda em Atos 3, que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus vai fazer o quê? Restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Aqui, Pedro não está usando essa palavra porque foi uma palavra bonita, ele está se referindo sim à restauração de Elias.
A restauração do altar, a cura. Ele está dizendo o seguinte: olha, assim como Deus falou com Elias, vai vir um tempo que ele vai vir e essa restauração vai ser completa. Porque o convite de Elias para a gente hoje é o seguinte: ó, galera, se aproxima, olha a ruína do nosso coração, existe um convite para você ser restaurado. Primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. E aí Pedro está dizendo: olha, isso acontece hoje, o meu coração é restaurado, mas vai vir um dia que essa restauração vai ser completa, e é na volta do nosso Senhor Jesus. Aquilo que ele começou a fazer aqui agora vai ser completo no dia em que ele vai voltar. E preste atenção, quando a gente fala de restaurar, não é reformar. Reformar é pegar alguma coisa e mudar ali, deixar mais bonito, trazer uma melhor forma. Quando a gente fala sobre restauração, você pode ver isso numa pintura, numa estátua, a gente está falando de volta ao original. Então, quando Elias nos faz o convite, aqui Pedro está dizendo que ele vai restaurar, e está dizendo: existe uma maneira da gente voltar à forma original. Qual que é a forma original? É só olhar para Gênesis e ver como Adão e Eva andavam com o Senhor todos os dias, face a face. É um convite para a nossa vida, dizendo: olha, existe a possibilidade de você voltar àquele estado original. Sabe aquele estado original onde você se encontrava face a face com Deus? Isso é possível. Primeira coisa, olhe para o seu altar, para o seu coração em ruínas, perceba o quão destruído está e se arrependa dos seus pecados. Se arrependa e venha, porque o que eu quero fazer é começar essa restauração. E ela vai ser completa no dia em que Jesus voltar, mas essa restauração já começou hoje. Cristo já quer nos encontrar hoje. E aí, a gente olha para o chamado dessa noite de se aproximar, e a gente descobre que a primeira maneira é se arrepender, mas uma pergunta, que provavelmente você já deve ter feito esse movimento. Algum dia da sua vida você olhou para algum pecado e falou: eu preciso parar disso, parar de fazer isso, eu preciso me aproximar de Jesus, mas eu não consigo. Como que nós conseguimos poder sobrenatural para entender que existe a possibilidade, que ela é real, que Deus nos dá força para a gente conseguir avançando, mesmo parecendo que às vezes a distância é demais do nosso altar em ruínas? Aí eu quero pedir para você abrir em Jeremias, no capítulo 30. Jeremias, capítulo 30, versículo 18. Jeremias, capítulo 30, versículo 18. E eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Você pode ler comigo em outra versão, ou se aparecer aqui no telão para você, mas diz o seguinte, a partir do versículo 18: assim diz o Senhor. Então nós temos Deus falando com a gente: mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Deles virão ações de graça e som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimirem. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá do meio deles. E eu o trarei para perto, e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a se aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Jeremias está escrevendo uma carta ao povo de Israel, pronunciando profecias ao povo de Israel. E nesse momento na história, o que aconteceu? Jerusalém e o templo, tudo isso foi destruído. Sabe o altar em ruínas? Dessa vez não era só o altar que estava em ruína, mas toda a cidade de Jerusalém, todo o povo de Israel estava em ruína. O povo foi levado para o cativeiro, para o exílio, e aí a gente vê os reis sendo humilhados. Então é uma situação onde Jeremias está escrevendo no papel, olhando para a cidade e fala: olha Deus, eu olho para essa cidade em ruínas, não tem nada que ninguém possa fazer para restaurar, ninguém pode reconstruir de volta, ninguém pode voltar a ser como era. Mas aí sabe o que nós vemos? Aí no versículo 18, lê comigo de novo. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. Aí olha o que Deus diz: a cidade será reconstruída sobre as ruínas. A gente vê Deus virando para a gente e falar o seguinte: você acha que está tão ruim a sua vida? Não precisa limpar o terreno, eu vou construir sobre as ruínas que estão no seu coração. Você não precisa se preocupar de limpar, você não vai dar conta, é humanamente impossível. Mas sabe o que eu faço? Eu sou tão misericordioso, eu amo tanto, existe tanta graça sobre mim, que até sobre a ruína eu vou fazer de novo, que até sobre a ruína eu vou reconstruir, que até sobre a ruína eu vou curar, que até sobre a ruína eu vou restaurar.
A gente olha para o nosso coração com esse altar destruído, a gente entende, ok, eu vou me arrepender, mas e se não conseguir? Deus está virando para a gente e fala, não se preocupa. Até sobre a ruína, eu vou fazer uma cidade ser construída, reconstruída do zero. Não é num terreno já preparado, é sobre a destruição do nosso coração. Deus está vindo sobre nós e falando, não se preocupa. A gente olha para a nossa família e a gente começa a ver a destruição às vezes do nosso lar, dos nossos pais. Às vezes você no seu relacionamento com a sua esposa ou com a sua namorada, e você fala assim, está tudo destruído, mas Deus está virando para a gente, está dizendo, eu vou reconstruir sobre a ruína. Não importa o quão destruído está o seu altar, eu posso restaurar a partir da destruição. Às vezes você tomou uma decisão ruim na sua vida, trouxe consequências terríveis. Às vezes você está vivendo uma vida destruída. Deus está virando para a gente e fala, eu vou reconstruir sobre a ruína. Às vezes você tem mágoas de pessoas, de relacionamentos, situações. Deus está virando para você e falando, não se preocupa, eu vou reconstruir sobre a sua ruína. Eu vou construir do zero e restaurar todas as coisas. Em cima da bagunça do seu coração, eu tenho poder suficiente, amor suficiente, graça suficiente para reconstruir do zero e restaurar todas as coisas. No versículo 21, ainda no capítulo 30 de Jeremias, olha só o que o profeta vai dizer. Seu líder será um dentre eles, seu governante virá no meio deles. Eu trarei para perto e ele se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? O profeta está dizendo o seguinte, olha, Deus está dizendo para cada um de nós, falando assim, ó, vocês não têm como chegar a mim. Eu construo em cima da ruína do coração de vocês, mas como é que vocês vão se aproximar de mim? Vocês não conseguem. Eu sou santo, vocês estão em ruínas. O altar de vocês está destruído, o coração de vocês está destruído, vocês são pecadores. Como que a gente pode se aproximar do Senhor Jesus? Ele diz, nesse versículo 21, falando que eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim. Até o movimento de se aproximar de Jesus para ter o altar restaurado e ele construir sobre as nossas ruínas, é o próprio Deus nos chamando. Eu e você, a gente não pode chegar um dia, opa, é verdade, eu preciso do Senhor Jesus. Não, ele está dizendo, olha, até esse movimento, eu é que chamo você, eu é que trago você. Você não tem capacidade nem de entender a situação desastrosa que você está. Até isso, eu preciso exercer misericórdia de trazer para perto. Até o movimento de me aproximar, para eu ser reconstruído, restaurado, é o próprio poder do Espírito Santo me empurrando. Vai, vai. Nós não conseguimos. Não importa o quanto a gente tente. Vamos nos lembrar aqui, 1 Reis, capítulo 18 diz, aproximem-se. Elias chamando a gente com o nosso altar destruído, dizendo, olha, vem ver, o quão está destruído o seu coração. E aí nós vemos Jeremias dizendo, olha, até esse movimento se aproximar, tem que ser o Senhor Jesus. A gente é tão falho, tão carente, que até ter fé, a gente precisa de Jesus para nos ajudar a ter fé. Até ter fome dele, a gente precisa, Deus, me dá fome, me dá fé, me dá amor, me dá desejo para te amar, porque eu não consigo gerar isso dentro do meu próprio coração. E aí no versículo 22 de Jeremias, a promessa termina assim, por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando vocês se aproximarem e eu que aproximo vocês de mim, você não vai ser uma melhor pessoa. Você vai ser restaurado completamente e você vai pertencer a mim e eu vou ser o seu Deus. Até o dia da minha volta. Não é uma melhora, é uma transformação completa. Como é que a gente conecta tudo que a gente falou até aqui? Primeiro Elias nos chama, esse ato de cura. Depois a gente vê, ok, como que a gente dá o primeiro passo? Pedro nos diz, arrependa-se. Arrependa-se da sua vida, dos seus pecados. E aí Jeremias diz, fica tranquilo, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o fim. Aquele que te chamou para que você olhe para o altar destruído do seu coração, ele é fiel para continuar te chamando de volta, para construir sobre a sua ruína. Quando a gente olha para isso, obviamente isso aqui aponta para uma pessoa. Não tem como a gente não olhar para toda essa jornada de retorno à restauração e ao convite que Elias nos faz, se a gente não se lembrar de Jesus.
Jesus é essa pessoa que, quando a gente olha para Elias, pensa comigo, imagina que a gente é aquele povo, Elias está fazendo um convite, falando assim, ó, vem aqui, olha para o altar. Elias estava ali do lado, mas a gente olha para o altar e fala assim, poxa Elias, você está aqui do lado, mas Deus está lá em cima. Como que eu vou me aproximar? Como que eu vou me encontrar com Ele? Como eu vou ter essa experiência de ter Ele construído sobre a minha ruína, se eu preciso dEle? Mas aí quando a gente se lembra de Jesus, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Deus infinitamente distante resolveu invadir essa terra e falou, vocês não teriam como se aproximar de mim, por isso que eu vim me aproximar de vocês. Vocês não teriam como se achegar a mim, por isso que eu vim me achegar em vocês. E agora, como alguém que é homem andando sobre essa terra, eu posso dizer para vocês, vem, aproxime-se do jeito que você está, porque eu vou te curar. Aproxime-se do jeito que você está destruído, porque eu vou construir sobre a sua ruína. Aproxime-se, porque o arrependimento, ele está cada vez mais transformando a sua vida. Jesus desceu e Ele veio até nós e Ele nos disse, aproximem-se de mim. E quando a gente olha para Jesus, o profeta Isaías 53:5 diz, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas que nós fomos curados, sarados, restaurados. Ele é aquele que nos convida, porque Ele se aproximou sobre essa terra, e Ele diz para a gente, olha, sabe esse seu coração destruído, cheio de ferida, eu sou a cura. Eu naquela cruz dando meu sangue sou a cura para a sua alma, sou a restauração do seu coração. Então Cristo, Ele não só repara o altar, mas Ele se transformou no próprio sacrifício, para dizer para nós que nós podemos ser curados, nós podemos ser restaurados. Ele se permitiu ser destruído, para que eu e você fôssemos reconstruídos novamente. Ele se entregou à ruína daquela cruz para que eu e você pudéssemos ser restaurados. E quando a gente olha Jeremias 30:21 que a gente leu, diz, eu o trarei para perto, ele se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Por mais que Deus faça esse convite para a gente estar e nos impulsione para chegar perto dele, ainda assim, para mim e para você seria impossível estar diante desse nosso Deus. E aí, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, ninguém consegue chegar perto de Deus, mas eu consegui, e agora eu tomo a cada um de vocês pela mão e te convido para entrar junto comigo e se encontrar com esse Deus, porque ninguém pode, mas eu me aproximei, mas eu não fui sozinho. Eu não fui sozinho nessa minha aproximação. Hebreus 7:25 diz, por isso também é capaz de salvar definitivamente os que por meio dele se aproximam de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Por meio dele. A possibilidade de restaurar a ruína do meu coração é se aproximando dele em arrependimento. E Jesus está dizendo, olha, você não pode, mas eu posso, mas você vem comigo. A gente vai junto. Quando a gente olha para Jesus, o que estava em ruínas é reconstruído, o que estava perdido é encontrado, o que estava distante, o que estava morto, a gente se aproxima e é ressuscitado. E quando nós olhamos para esse tempo, assim como Pedro falou, haverá um dia em que ele vai voltar. E quando ele voltar, essa restauração que a gente já está passando, ela vai ser completa. Aí, nesse dia, minha irmã e meu irmão, não vai ter mais ruína, não vai ter mais distância, não vai ter mais morte, só vai ter o nosso Senhor Jesus com a gente eternamente. Nesse dia, nós seremos o povo dele para sempre, e ele será o nosso Deus para sempre. O que a gente vive hoje é como se fosse uma amostra grátis, sabe? É bom, mas não é completo. Nós vivemos uma aproximação de restauração que muda e transforma a nossa vida e cura a nossa alma, mas ainda não é completo, não é pleno. Mas esse dia, Jesus vai tornar isso completo. Então eu quero falar para você que talvez hoje, nessa noite, esteja cansado de tentar voltar para Deus. Já tentou, já buscou, já fez toda a estratégia possível, qualquer modelo, qualquer disciplina espiritual. Ou então para você que só olhou para a sua vida e só viu ruína. Minha vida só tem ruína.
Não tem nada construído, nada de bom, nada que eu possa dizer com orgulho. Talvez você esteja pensando que a sua vida não tem mais jeito, ou que o pecado já invadiu tanto a sua alma, ou ele é tão grande, ou a distância é grande demais, a vergonha é grande demais que não tem jeito. Eu quero te convidar a você primeiro se aproximar de Jesus. Se aproxime dele. E eu tenho certeza que quando nós nos encontrarmos com ele dia após dia, ele vai ser essa cura para a destruição do nosso coração. Quando nós ceamos juntos, nós nos lembramos do que o nosso Senhor Jesus fez, mas principalmente nós nos lembramos da esperança que existe. A esperança para a gente essa noite é nos lembrar que apesar da destruição, existe um Jesus que se aproximou e nos convida para a cura. E isso só foi possível porque ele entregou a vida dele naquela cruz, derramando seu sangue por nós. Então hoje, nesse dia onde nós nos lembramos disso, precisa ser renovada no nosso coração essa expectativa de que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. 1 Coríntios 11 diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Você pode pegar o pão e comer. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, nós estamos aqui fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos ordenou. E mais uma noite chuvosa e fria, onde nós nos lembramos daquela cruz. Mas muito mais do que a dor e o sofrimento que o Senhor passou, no qual nós devemos nos lembrar também, nessa noite especial, nós queremos nos lembrar da esperança que chegou até nós. Uma esperança de olhar para o nosso coração, e não importa o quão destruído está o altar do nosso coração, o Senhor se aproximou, o Senhor nos cura, e o Senhor restaura todas as coisas. O Senhor constrói sobre a nossa ruína. O meu pedido, Jesus, é para que o Teu Espírito Santo haja sobre o nosso coração em arrependimento. Arrependimento sobre os pecados cometidos, arrependimento sobre aquilo que nós sabemos que não faz parte de alguém que vive diante do Senhor. Para que a gente possa ter os frutos do arrependimento, mas principalmente para que a gente retorne a esse caminho de restauração. Esse dia nós ceiamos nos lembrando de que foi possível, não importa o caos, a destruição, uma restauração completa para a gente ter uma vida plena com o Senhor. E nós vamos fazer isso até o dia em que o Senhor voltar, até o dia do seu retorno, onde essa restauração, essa cura da nossa alma estará completa. Você pode beber do cálice. Feche seus olhos aí no seu lugar, comece a orar por alguns segundos sobre aquilo que a palavra de Deus compartilha com a gente essa noite, a própria voz e mensagem de Deus, vinda direto dele sobre o nosso coração. Comece a pedir para que o Espírito Santo sonde o seu coração, talvez sobre ruínas, traumas, feridas que existem sobre o seu coração. Comece a pedir para que o Espírito Santo comece a expor a destruição que há em áreas da sua vida que precisam de uma restauração. E não é uma restauração de só mudar um hábito, precisa de algo sobrenatural para ser restaurado completamente. Deus, nós somos o teu povo, assim como sua palavra diz. Nós temos o Senhor como nosso Deus, então nós queremos viver isso plenamente sobre as nossas vidas.
Deus, nós queremos que haja um mover de arrependimento para que a gente tenha o altar restaurado. O Senhor está nos convidando hoje. Venham, aproxime-se, vejam. Existe algo que precisa ser mudado, curado. Eu preciso que vocês enxerguem isso. Deus, faça com que os nossos olhos sejam abertos sobre a destruição que existe sobre a nossa alma, que às vezes não é nem algo que nós fizemos, mas o pecado ele foi suficiente para corromper a gente completamente. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua salvação, e não é só uma salvação de vida eterna, mas é uma salvação para essa vida hoje, para viver uma vida plena hoje. Jesus, nós queremos diante do Senhor colocar à disposição e ter o discernimento para que a gente comece a olhar na nossa rotina coisas que ferem o seu nome, coisas que nos levam a esse altar e destruir cada vez mais. Mas Deus nos traga essa graça, essa leveza, essa paz de saber que mesmo na ruína o Senhor pode reconstruir tudo, mesmo na destruição e no caos o Senhor pode fazer nova todas as coisas. E melhor do que isso, Deus, não há poder sobre nós para fazer isso se tornar real, mas o Senhor nos fortalece com o teu Espírito. É só o Senhor que nos impulsiona, é só o Senhor que nos convida, é só o Senhor que entrou e se encontrou com Deus e nos leva na mão para que a gente se encontre com o nosso Senhor. Deus, nos ajude nessa jornada de vida, que é uma vida daqueles que já foram alcançados pelo Senhor. É uma vida de alguém que é santo, amado, justo diante do Senhor. Nós queremos viver à altura disso, Pai. Então, Senhor, nos fortaleça e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.